Gente, hoje nós estamos aqui na cidade de Davi para fazer mais um vídeo dessa série explorando esse sítio arqueológico que é tão incrível, um dos meus lugares preferidos aqui na cidade de Jerusalém. E acho que hoje a gente chegou talvez naquilo que é o auge, o ápice da vida espiritual, histórica dessa cidade, porque hoje a gente vai começar o nosso passeio aqui no tanque de Siloé. Então vem comigo, vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vem cá. Eu estou sentado agora na reconstrução dessa escadaria que está aqui. Esses degraus, essas escadas eram basicamente o local que dava acesso ao tanque de Siloé, que está logo aqui na minha frente. É muito difícil de explicar a importância desse lugar para a vida espiritual de Jerusalém. Porque eu quero que vocês imaginem junto comigo. Durante os 3 grandes feriados, os 3 grandes festivais onde o povo judeu tinha um mandamento, tem um mandamento até hoje, mas de subir até a cidade de Jerusalém, de vir para Jerusalém, e enquanto o templo estava de pé lá em cima, no topo do Monte Moriá, de se apresentar diante de Deus no templo, essa peregrinação, a última etapa dessa jornada começava justamente aqui, desse lugar, desse tanque. Porque o povo judeu, para se apresentar diante de Deus no templo, eles precisavam passar por um processo de purificação. E essa purificação acontecia através da água, fazendo um mikve, como se fosse um batismo, um banho cerimonial. A pessoa descia por essas escadas, se submergia completamente nas águas e aí começava a subir até a casa de Deus. É tão interessante porque Flávio Josefo, Yosef Ben Matityahu, descreve que durante os 3 grandes festivais em que o povo tinha esse mandamento de subir para Sião, de vir até Jerusalém, durante a Páscoa, Pesach, durante Shavuot, o Pentecostes, e durante Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, em cada um desses grandes festivais, pelo menos 2 milhões de pessoas subiam até Jerusalém e começavam essa jornada aqui dentro da cidade, em direção ao templo, daqui desse tanque. Então imagina, gente, em 2019 foi o ano que Israel teve o maior número de turistas até agora. A gente teve um pouquinho mais de 4 milhões de turistas. Flávio Josefo está dizendo para nós que há 2.000 anos atrás haviam quase 6 milhões de turistas, 2 milhões em cada um dos grandes festivais, e essa história toda começava daqui. Multidões de pessoas descendo essas escadas como eu, para poder chegar até na água que ficava ali no fundo, se purificar, deixar as suas impurezas para trás e daí subir pelo caminho que eu vou fazer junto com vocês agora até o templo. Agora, gente, para todo mundo que já veio visitar Jerusalém e que já esteve aqui no tanque de Siloé, você sempre via a escavação terminando até aqui, mais ou menos. Essa piscina toda foi descoberta super por acaso. Há muitos anos atrás, a Companhia de Água de Jerusalém teve que vir fazer um conserto numa tubulação, num cano, e exatamente nessa pontinha, nessa esquina aqui onde eu tô, um trator começou a escavar. Agora, quando um trator faz uma escavação em qualquer lugar, em qualquer canto desse país, em Israel, tem que ter um arqueólogo presente. O arqueólogo ouviu um barulho estranho, como se fosse de pedra, no lugar onde não tinha que estar, parou todo o processo da reforma e disse, não, peraí, a gente vai fazer uma escavação arqueológica antes de consertar o cano. E foi aí que eles descobriram o começo desse acesso das escadas. Ó, ali na lá, diz Oiali. Foi aí que eles descobriram o começo desse acesso das escadas. E pelos últimos muitos anos a gente vinha até aqui e desse lado para trás de mim, onde agora vocês estão vendo a escavação ativa, eu sempre dizia para os turistas, dizia, gente, aqui não dá eles não tem como escavar porque isso aqui é uma propriedade privada e os donos não querem abrir a escavação.
E bem recentemente foi que a Suprema Corte de Israel deu ganho de causa para a autoridade das antiguidades, permitindo retomar as escavações aqui. Então, pela primeira vez em muito tempo, a gente está tendo a oportunidade de escavar todo o resto do tanque de Siloé, que é o que está acontecendo aqui atrás de mim agora. Agora, gente, se a artéria espiritual de Jerusalém há 2000 anos atrás passava por aqui, é óbvio que essa localidade não ia ficar ausente das histórias dos evangelhos. E um dos milagres mais incríveis que Jesus fez, que está descrito lá em João, no capítulo 9, aconteceu justamente aqui nas águas do tanque de Siloé. Havia um cego de nascença e os discípulos, inclusive, perguntam para Jesus se ele era cego por causa de algum pecado dele ou dos pais dele. E Jesus responde uma coisa incrível, maravilhosa, na minha opinião. Ele falou, não é culpa de ninguém, na verdade isso aqui aconteceu para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Eu acho essa uma abordagem muito incrível, muito bonita para as coisas inexplicáveis e difíceis da vida. Tem tanta coisa que a gente fica querendo achar explicação para tudo, né? O que Jesus fez com os discípulos naquele momento foi dizer, não precisa de explicação. Só para você entender que isso aqui é uma oportunidade para que Deus se faça presente no nosso meio. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele cospe no chão, faz um pouquinho de lama com a terra, aplica nos olhos do cego e aí manda ele vir se lavar nas águas desse tanque que está aqui atrás de nós, no tanque de Siloé. Vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego chega até aqui e eu imagino ele talvez junto com uma multidão de outros judeus peregrinos aqui em Jerusalém, desce até a água e do mesmo jeito que essas águas eram águas de purificação, era aquilo que as pessoas faziam antes de subir até o templo, antes de entrar na presença de Deus, agora veio esse cara rejeitado pela sociedade fazer exatamente a mesma coisa. Pegar um pouco dessa água, tirar a sujeira do barro e com ela as raízes, as marcas daquela dor que ele vinha sofrendo há tanto tempo e deixar isso tudo ficar para trás aqui na água e agora começar o caminho que nós vamos fazer juntos em direção à casa de Deus. Vamos lá? A gente vê no desenho como que era o tamanho do tanque de Siloé e daí o caminho enorme que se chama o caminho dos peregrinos, que era a estrada que dava acesso ao templo que ficava lá em cima. Agora não tá a foto do templo nesse desenho, tá a foto da mesquita que tá lá hoje em dia, pra gente saber se localizar na geografia de hoje, mas estaria lá em cima o templo. E as multidões subindo daqui do tanque de Siloé em direção ao templo lá em cima. Agora, por muito tempo, quando a gente vinha fazer uma visita na cidade de Davi, nós fazíamos basicamente aquilo que a gente tem feito, que eu estou fazendo com vocês durante essa série. Começávamos lá em cima, visitando o Palácio de Davi, a área G, depois descendo pelo tanque de Siloé, saindo aqui por cima até chegar no tanque. E para fazer o caminho de volta, nós tínhamos duas opções. Ou a gente podia subir de volta de ônibus para voltar para a cidade antiga, ou nós podíamos vir por aqui. Vem aqui comigo para você dar uma olhadinha. Esse aqui
é a entrada do caminho que está aberto nesse momento para os turistas visitarem. O que acontece é que esse caminho aqui é basicamente o canal de drenagem, a tubulação da cidade de Jerusalém. Porque pensa comigo, Jerusalém, a gente já viu isso no primeiro vídeo da série, se você não viu ainda, clica aqui, ó, que você consegue ir lá e assistir o primeiro vídeo, mas Jerusalém foi construída entre dois vales, entre o vale do Cedron e o vale central de Jerusalém, que chama Tiropoion. E apesar de nós estarmos numa região super desértica, em Jerusalém chove bem, chove muito aqui, tá? Óbvio que chove na época de chuva, e para um brasileiro ouvir que chove muito em Jerusalém é um absurdo, porque no Brasil chove 500 vezes mais, mas enfim, para a realidade daqui, chove muito nessa região. Então, pensando no planejamento da cidade, em como é que nós vamos construir essa cidade, eles tiveram que, o rei Herodes o Grande, né, fazendo a sua grande reforma na cidade de Jerusalém, não podia deixar que a cidade ficasse toda inundada, toda aquela confusão com alagamento, com tudo, toda vez que chove em Jerusalém. Então o que ele fez? Ele desenhou todo um sistema de drenagem de água, para que a água fosse coletada por esses dois vales que faziam as duas fronteiras de Jerusalém. Essa aqui é a entrada para o sistema de drenagem. É interessante porque o sistema de drenagem, a tubulação de Jerusalém, foi encontrada pelos arqueólogos muitas décadas antes da própria rua. Eles acharam aquilo que estava, a tubulação por debaixo da terra, encontraram ela antes de encontrar a rua que subia, pelas quais as pessoas podiam caminhar de verdade. Então, até agora, se você vem visitar a cidade de Davi e quer voltar para o começo, para perto do templo, para as escadarias lá na entrada do templo, você tem que fazer esse caminho por aqui, ir pela tubulação. É agachadinho, sabe, apertado, meio claustrofóbico, mas é uma experiência super legal. Eu vou fazer isso com vocês no próximo vídeo, só que hoje eu tenho uma coisa muito especial, eu fico até meio emocionado de falar para vocês. Porque ao invés de nós irmos pelo caminho que está aberto, que é essa tubulação, eu vou levar vocês pelo caminho que ainda não está aberto para o público, porque é uma escavação arqueológica ativa. A gente vai conseguir caminhar literalmente pelo mesmo caminho que esses peregrinos faziam há 2000 anos atrás, pelo mesmo caminho que com certeza Jesus fez várias vezes ao longo da vida dele, quando ele estava subindo em direção ao templo. E a entrada desse caminho, a entrada do caminho dos peregrinos, começa por aqui. Vem cá comigo. A única partezinha desse caminho dos peregrinos que você consegue ver aqui, ó, o começo da escadaria lá para cima. A única partezinha que está aberta ao público é essa aqui, onde eles fizeram aqui uma demonstração da feirinha, de como é que seria a vida do dia a dia das pessoas subindo e descendo por essa escadaria. O que a gente vai conseguir fazer é ir para além daquele portão lá, para a parte que está sendo escavada agora, que está fechada para o público ainda. Agora, do mesmo jeito que a gente tem duas estradas aqui, né? Uma que é essa que nós vamos visitar nesse vídeo agora, o caminho dos peregrinos, que está por cima da superfície, e outra que é o caminho por debaixo da terra, basicamente a tubulação de Jerusalém. A gente também tem duas histórias distintas aqui. A história da vida no dia a dia, do comércio, da fé, da peregrinação, das milhares e milhares de pessoas subindo em direção à casa de Deus, em alegria, com cânticos, com louvores, com instrumento, com música, com toda a beleza de vir para a casa de Deus. E a história que está por debaixo da terra, pela tubulação de Jerusalém, aí é a história da destruição. No ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, Flávio Josefo, Yosef ben Matityahu, conta que um dos últimos lugares que sobraram como esconderijo para as pessoas foi justamente esses canais, esses túneis por debaixo da terra que serviam para canalizar a água. Flávio Josefo diz que milhares de pessoas se esconderam aqui debaixo,
Agora eu tô chegando perto aqui desse portão. Eu não consigo explicar pra vocês a quantidade de vezes que eu tive aqui nesse lugar, morrendo de curiosidade, morrendo de vontade de saber o que que tem pra trás dessa porta, e nunca pude. Então eu tô super, super feliz que a cidade de Davi, esse sítio arqueológico incrível, tá me dando a oportunidade de abrir esse portão e entrar nessa parte que não tá aberta pro público. Inclusive, tem que colocar um chapéuzinho de segurança, né, minha gente? Basicamente, o que nós vamos fazer agora é começar este caminho em direção ao templo. Vem comigo. Gente, nós estamos aqui. Dá uma olhada nesse caminho. Eu sei que, às vezes, quando você está olhando assim, não parece tão grandioso, né? Porque a gente está literalmente debaixo da terra. Tem uma cidade inteira, a cidade de Jerusalém, que está construída aqui para cima de nós. Mas, há 2000 anos atrás, esse local aqui seria uma super, tipo a Champs-Élysées, uma super, super rodovia, Avenida Paulista de Jerusalém. Uma coisa linda, maravilhosa, de mais de 8 metros de largura, com grandes lojas dos dois lados. E eu quero que você dê uma olhadinha na qualidade da preservação dessas pedras, desse chão, desse piso que está aqui. É muito interessante porque em alguns lugares os arqueólogos descobriram por debaixo desse piso moedas datadas, por exemplo, da época de Pôncio Pilatos, por volta do ano 32 da Era Comum, 32 depois de Cristo. Isso significa que entre 32, quando provavelmente essa construção terminou, né? Porque uma construção monumental dessas leva muitas décadas para ser feita. Então, entre o ano 32, quando a construção terminou, e o ano 70, quando Jerusalém foi toda destruída, passou o quê? 40 anos? Então, em 40 anos, quase não deu tempo desse lugar ser usado demais, entende? Está tudo preservado, quase como se tivesse sido aberto da embalagem nesse exato momento, igual um presente de Natal pra gente aqui. Coisa incrível, e eu quero mostrar uma coisa fenomenal pra vocês. Vem cá. Essa moeda, gente, foi encontrada aqui. E essa é uma moeda muito especial, porque ela é uma moeda da revolta. Essa aqui é uma moeda do 2º ano da rebelião do povo judeu contra Roma. Isso é tão interessante porque você tem que pensar que o povo judeu estava aqui lutando pela sua própria liberdade, e esse anseio por se verem livres das garras do Império Romano era tão forte que eles chegaram a produzir moedas. Essa moeda aqui está escrito nela, se você levar ela numa lupa ou enxergar ela de pertinho, está escrito o 2º ano da revolta pela liberdade de Sião. Olha que coisa forte. As moedas no mundo antigo, elas faziam mais ou menos o papel das nossas redes sociais hoje em dia. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, então como é que você faz para espalhar uma mensagem, uma ideia? Como é que você faz para fazer com que um povo inteiro acredite na mesma coisa? Você produz moeda, daí o dinheiro que todo mundo troca, aquele negócio que está na mão de todo mundo, todo dia, está transmitindo para eles a mesma mensagem. E tem uma coisa interessante, porque os arqueólogos encontraram moedas do 1º ano pela liberdade de Sião, o 2º ano da revolta pela liberdade de Sião, e daí o 3º ano e o 4º ano. Moedas do 4º ano são raríssimas de serem encontradas, mas nas moedas do 3º ano e do 4º ano, aí já está escrito, ao invés de pela liberdade de Sião, está escrito pela redenção de Sião, Geulat Zion. E essas duas palavras são tão distintas, elas talvez pintam para nós a ideia do que estava passando na mente e no coração do povo judeu, agora já há 4 anos, tentando se opor ao Império Romano, tentando vencer essa batalha terrível. E a ideia de estar lutando pela liberdade, de repente, é substituída pela ideia de esperar um dia pela redenção. E a gente vê isso presente
nas moedas que foram encontradas aqui. Incrível, né? Agora, gente, depois que eu expliquei tudo isso sobre as moedas, eu fui obrigado a voltar aqui e dar uma olhada nessa moeda mais uma vez. Pra vocês terem noção, essa moeda foi encontrada exatamente desse jeito, assim. Alguém, de certo, andando aqui pela rua, deixou a moeda cair e desse jeitinho que ela estava paradinha em cima da pedra, ela ficou por 2000 anos até que foi encontrada pelos arqueólogos. Mas eu tenho uma coisa incrível para mostrar para vocês. Porque essa moeda não foi a única. E num ato de generosidade absurdo, a cidade de Davi me deixou pegar na mão uma outra moeda exatamente igual àquela. Essa moedinha aqui é a mesma moeda do 2º ano da rebelião. Gente, moeda original. E tem uma coisa muito, muito interessante que você pode saber. No site da cidade de Davi, que você vai encontrar na descrição aqui desse vídeo, você consegue comprar uma réplica dessa moedinha aqui. Em primeiro lugar, porque você pode colocar isso aqui numa joia ou sei lá o quê, e você vai estar carregando junto contigo um pedaço da história de Jerusalém de uma maneira que é exclusiva, que é a única, que ninguém mais tem no mundo inteiro. E em segundo lugar, e para mim ainda muito mais importante, é que participando das coisas que a cidade de Davi faz, comprando as coisas no site deles, você está ativamente investindo nas escavações arqueológicas de Jerusalém Antiga. Todo o dinheiro que é arrecadado por essa organização através das vendas dos produtos deles é revertido em preservar e descobrir a história de Jerusalém e daí apresentá-la para mim, para nós, para todo mundo que vem aqui do mundo inteiro. Então eu quero pedir para você, se você quiser comprar de presente, alguma coisa, uma parada que seja incrível, que seja única, entra aqui no site da cidade de Davi, procura a réplica dessa moeda do 2º ano da rebelião e ajuda essa organização incrível a preservar a herança cultural e histórica da cidade de Jerusalém. A propósito, gente, dá uma olhada nesse negócio aqui, ó. Isso aqui serve para quando eles estão escavando, tirando toda a poeira, o pó e tudo mais, o que eles fazem? Ao invés de ter que ir passando de um a um, eles enchem esses baldes com esses resquícios arqueológicos, e aí isso aqui é uma esteira, um carrossel, que vai levando tudo até que ele possa ser retirado do sítio arqueológico lá por cima. Porque todo esse pó, toda essa sujeira que sai, na verdade não é sujeira. Tudo isso agora vai ter que ser peneirado e todos os resquícios, todos os caquinhos de porcelana, pedaço de coisa, tudo vai ser catalogado e preservado em algum museu. É incrível, gente. A quantidade de esforço necessária para fazer um sítio arqueológico como esse funcionar é um absurdo. Agora, gente, olha só. Nessa parte aqui, vocês estão vendo que toda a escavação arqueológica ela fica coberta com essas vigas para proteger os arqueólogos e depois os turistas. E em alguns pedacinhos da escavação, ela ainda está exposta assim. E eu quero mostrar para vocês justamente essa coloração mais escura que você está vendo aqui nas pedras. Isso aqui é a camada da destruição que aconteceu lá no ano 70. É uma evidência arqueológica da queimada, do incêndio e de tudo que aconteceu quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Eu não posso encostar lá, porque senão a autoridade das antiguidades em Jerusalém vai cortar minha mão fora, mas é incrível, a história está tão pertinho da gente. 2000 anos de distância, na verdade, agora são poucos centímetros. Fenomenal. Agora olha só, gente. Aqui a gente tá bem na beirada da estrada e daqui para trás são as lojas. Você tá vendo? Lá tem uma parede, aqui tem a outra parede. Então isso aqui é um prédio, como se fosse na avenida mais incrível de Jerusalém naqueles dias. Se vocês estão ouvindo essa música aí atrás de mim, é porque a equipe de arqueólogos que está trabalhando aqui está divertida, entendeu? Eles estão curtindo o dia de trabalho, ouvindo uma boa música enquanto eles estão trabalhando no negócio aqui. Porque é assim, né, minha gente? Você tem que aproveitar do seu trabalho, principalmente com a honra que é poder escavar num lugar igual Jerusalém. Agora, olha isso aqui, gente. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu tô sentado aqui. Que coisa incrível.
Essa regiãozinha aqui onde nós estamos, ela foi super intrigante para os arqueólogos, porque nessa seção aqui atrás de mim, vocês estão vendo que tem as paredes, as entradas das lojas. Quando eles chegaram aqui nesse primeiro degrau, eles acharam que isso aqui talvez era um degrau para subir para a entrada de uma loja, de uma casa, de alguma coisa. Mas eles descobriram que os degraus tinham um formato meio esquisito, assim, sabe? Que eles circulavam toda uma plataforma que está aqui em cima. E pior, atrás da plataforma, ao invés de ter uma abertura, era uma parede. Então isso aqui é como se fosse um pódium, como se fosse uma plataforma. E tem algumas possibilidades do que isso aqui pode ser. Em primeiro lugar, na Mishnah, existe uma alusão a uma plataforma cercada por um conjunto de degraus que era como se fossem os achados e perdidos da cidade. Se a pessoa encontrasse alguma coisa que não fosse dela, ou tivesse perdido alguma coisa, o lugar para vir procurar era nessa plataforma. Mas a Mishnah não diz exatamente onde que ficava essa plataforma. Então, algumas pessoas sugerem que talvez seja isso, o achados e perdidos de Jerusalém. Outra teoria interessante é que se nós estamos numa rodovia principal, né, com tanta coisa acontecendo, tanta gente subindo e descendo por aqui, se você quisesse fazer qualquer declaração pública, se você quisesse passar uma mensagem para todo mundo ouvir, você podia subir nesse pódio aqui e daí proclamar, fazer sua proclamação para todo mundo ouvir a notícia ou que você tivesse aí por contar. Inclusive, alguns pesquisadores consideram, por exemplo, que talvez algumas das mensagens de Jesus aqui em Jerusalém tenham acontecido justamente daqui de cima. Imagina, uma multidão de gente passando, Jesus se levanta aqui, levanta o braço, chama a atenção de todo mundo e aí começa a falar sobre o reino de Deus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma terceira opção ainda é que talvez isso aqui só fosse um ponto verde, um ponto bonito no meio dessa estrada. Isso porque um desenho, uma descrição pictográfica de uma plataforma muito parecida com essa, com uma tamareira no topo da plataforma, uma árvore gigante dando sombra em volta, foi encontrada em vários túmulos. Vários túmulos judaicos tinham esse desenho, essa descrição. Então, quem sabe seja justamente dessa plataforma aqui, no caminho principal da cidade de Jerusalém. Inclusive, enquanto eles estavam fazendo as escavações arqueológicas aqui, eles encontraram um tronco grande de uma tamareira caído aqui do lado. Então é possível que essa tenha sido um pontinho verde, um paisagismo aí na cidade de Jerusalém. E é possível que todas as três respostas estejam certas. Que esse seja um lugar, uma plataforma com uma tamareira bonita que chama a atenção de todo mundo, aonde quem tem uma notícia importante para dar sobe aqui e se comunica com o povo. E se você perdeu ou achou alguma coisa, você vem para esse ponto focal, para esse ponto central, para encontrar o que você está procurando. Pronto, gente, saí descabelado. Ali terminam as escavações arqueológicas. Aqui é a saída dela. De novo, nada disso aqui está aberto para o público ainda. A gente está tendo uma oportunidade incrível. E esse lugar é inspirador. Mal vejo a hora disso aqui ser aberto para visitação. Olha, tem mais um monte de escavação acontecendo aqui atrás de mim. Um monte de coisa. Isso aqui é justamente a escavação arqueológica daquele vale central que fazia a fronteira de Jerusalém. Mal vejo a hora desse lugar estar aberto para o público para eu poder trazer vocês aqui. Mas até lá, fica o gostinho desse vídeo, né, gente? Obrigadão por estar com a gente. A gente se vê na próxima. Tem muita coisa incrível ainda para você descobrir aqui da cidade de Davi comigo.